Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Nasci pra Vencer. E hoje estamos aqui com Roberto Andrade Silva, o Betinho, vereador em nossa cidade e também presidente da UVEBS, UVEBS. Né? É isso aí. Fale um pouquinho, Betinho, da sua vida. Que prazer conversar com você aqui no programa Nasci pra Vencer. Bom, Adriano, vou te chamar de Adriano. Claro, fica à vontade. Eu sei da unção que está sobre a sua vida, Sem problema, do pastorado, estamos aqui à né, vontade. pastor, mas isso. eu te considero muito, Sim. você, a sua esposa, a sua família de maneira geral. Passei a te conhecer na intimidade, sei da sua luta, principalmente o seu propósito, o seu chamado. E Obrigado. aqui em off a gente estava brincando sobre a sua característica de comunicador, né? Sim. Então me sinto honrado de estar aqui participando do programa, uma alegria e um privilégio de poder compartilhar com o teu público, quem te acompanha, um pouco da minha história, um pouco de quem eu sou, uma oportunidade de falar. Então gratidão 100 vezes mais na tua vida. E como você bem disse, estou vereador aqui em Praia Grande e presido a União dos Vereadores da Baixada Santista, que a sigla, como você disse, é UVEBS. A UVEBS, ela representa os 136 vereadores que compõem a nossa região. Ótimo. A Baixada Santista ela é composta por 9 municípios. Então, lá no extremo norte da região está Bertioga. Sim. No extremo sul da região está Peruíbe, as duas cidades do extremo, e aí no meio nós temos Itaém, Mongaguá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente, Santos e Guarujá. Então esses 9 municípios, eles possuem 136 vereadores. Cada câmara tem o seu número de vereadores. Sim. As duas maiores câmaras, no sentido de quantidade de vereadores, são as câmaras de Praia Grande e de Santos, com 21 vereadores, e as outras câmaras vão variando, 15, 13, 10. Olha que interessante, a Câmara de Itaém, o número de vereadores lá é número par, são 10 vereadores, olha que interessante. Interessante. E isso me faz lembrar, até para as pessoas entenderem, o que determina o número de vereadores de uma Câmara? É a população da cidade. Sim, a população. Então, Sempre aprendemos assim. Isso está expresso na Constituição. Então, nenhuma Câmara pode ter menos de 9 vereadores. Isso é o mínimo de vereadores. Então, uma cidade, por exemplo, com 1.000 habitantes, e por incrível que pareça, existem cidades com 1.000 habitantes, até uma cidade maior, 9 vereadores. E aí, conforme, agora de cabeça eu tenho que ser sincero que eu não me lembro a quantidade exata que vai permitindo que tenha-se mais vereadores. Então, o município de Praia Grande e o município de Santos estão dentro do que a Constituição permite de terem 21 vereadores. E é um privilégio estar vereador no município em que eu praticamente nasci. É isso que eu quero falar de você aqui no nosso programa, a sua história. Quem é o Betinho? Sim. Fale da sua família, Sim. que é uma família que eu acho que tem uma base, que eu acho que é primordial isso, né? Sim. Fale um pouquinho, Betinho, onde nasceu, família. Poxa, é muito bom porque em algumas situações as pessoas veem o Betinho político, Sim. o Betinho autoridade na cidade, mas as pessoas muitas vezes não sabem do Betinho ser humano.
É isso, aqui você tem a oportunidade. O Betinho que só não nasceu na Praia Grande porque eu sou de 76, 1976, e eu só não nasci na Praia Grande porque naquela época nós ainda não tínhamos uma estrutura de maternidade no qual os meus pais se sentiam assim mais seguros, vamos dizer assim. Então minha mãe grávida, eu pronto para nascer, aí fomos. Digo que fomos porque eu estava no ventre da minha mãe. Fomos para a Casa de Saúde em Santos, eu nasci e voltamos para Praia Grande. Atravessou a Ponte Pêncio. Atravessei a Ponte Pêncio, porque na época não tinha ainda a ponte do Mar Pequeno. Ficou na fila. Provavelmente meu pai ficou na fila ali da Ponte Pêncio com a minha mãe. Aí nasci em Santos e voltei. Então a minha história de vida, ela tá intimamente ligada à Praia Grande. Os meus pais, eles chegaram aqui em Praia Grande em 1969. Meu pai não é mais vivo, mas minha mãe, a dona Edna, graças a Deus, com 82 anos. Então, eu fico até assim, emocionado em lembrar. Por que eu digo isso? Para que as pessoas compreendam, em 69, Praia Grande como cidade, ela tinha 2 anos. Até 1967, Praia Grande, ela era um distrito, ou seja, ela era um bairro do município de São Vicente. E o que nos unia era a Ponte Pêncio. Sim. Então, naquele contexto, imagina, se hoje existem pessoas que apontam, que criticam, que mostram, não, a cidade está assim, a cidade está assado, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Eu fico imaginando como era Praia Grande no final dos anos 60, com estrutura pouca de infraestrutura. Minha mãe fala para mim que quando eles chegaram aqui, as valas eram a céu aberto, aquela água que muitas vezes a gente vê que sai ali do lençol freático, né? Quando tá tendo uma obra que vem aquele cheiro forte, né, da água ali. Essa era a realidade da Praia Grande no final dos anos 70, no final dos anos 60. E aí chega aqui em Praia Grande 2 nordestinos, que os meus pais são nordestinos, de Alagoas. 2 alagoanos, jovens alagoanos, com uma filha, a minha irmã, que é mais velha. Na época a minha irmã chegou aqui em Praia Grande, ela estava com 7 anos. Então Praticamente que eu cheguei na Praia. Então imagina, eu imagino, 2 jovens nordestinos com os sonhos, os ideais deles, chegam aqui com uma menina de 6 para 7 anos, a minha irmã na época, e aqui eles se estabelecem e aqui eles começam a pôr em prática o sonho deles. O meu pai, ele atuou durante muitos anos no ramo moveleiro, no ramo de móveis. A vida profissional do meu pai foi muito ligada ao comércio, e o comércio de móveis. Móveis, cadeira, mesa, como nós estamos aqui. Ele se estabeleceu na cidade de Siena, foi isso? O primeiro empreendimento dele, negócio dele, comércio dele, foi na Costa e Silva. Primeiro foi na Costa e Silva. Foi na Costa e Silva. Na Avenida Costa e Silva. A principal. A principal, isso aí. Ele iniciou ali uma loja de móveis com o nome da minha mãe, chamada Móveis Edna. Móveis Edna. E muito interessante, antes de falar até que ano, para que as pessoas entendam, porque a gente precisa contextualizar. Principalmente uma geração que já nasceu na Praia Grande com uma estrutura, naquele momento. Então vamos lá, Praia Grande era ligada com São Vicente pela Ponte Pêncio. Então quem vinha fazer turismo na Praia Grande, chegava na Praia Grande, não se tinha Casas Bahia, não se tinha Pernambucana, não se tinha nada disso, gente. Então a pessoa chegava, comprava uma casa, comprava um apartamento, queria ter um mínimo de condições, uma geladeira, um fogão, não tinha. Então meu pai, olha, isso é muito interessante, meu pai visionário, quando ele percebeu e a experiência que ele trouxe de São Paulo, porque foi lá que ele iniciou trabalhando em lojas do ramo de móveis,
Ele enxergou em Praia Grande uma oportunidade ímpar. Ímpar. É igual aquela brincadeira que fazem de dois vendedores, bem rapidinho, de dois vendedores de calçado que vão para a África e chegam na África, cada um tem uma visão. Um tem a seguinte visão: eu vou embora daqui porque ninguém usa sapato, não vou vender. O outro falou: daqui eu não saio nunca mais porque aqui eu vou ficar milionário. Porque aqui eu vou vender para um monte de gente porque ninguém usa sapato. Então, é visão, é entender o local. E o meu pai, naquele momento, ele enxergou uma oportunidade ímpar. E ali ele começou o Móveis Edna, que foi até o final dos anos 70. A empresa Móveis Edna. Por várias adversidades que ele passou naquele momento, ele empreendeu, começou no Boqueirão, na Costa Silva, depois ele foi para a cidade Oceã, que eram os dois núcleos principais, né? O Andraus. A cidade Oceã e o Boqueirão. E lógico, você tinha os outros bairros, você já tinha moradores na Guilhermina, você já tinha moradores na Tupi, polo comercial. Você já tinha moradores na Aviação, você já tinha moradores na Vila Mirim, mas o polo comercial, os dois polos principais era o contexto da Praia Grande dos anos 60, 70, né? Era Boqueirão e Oceã. Então ali ele estabeleceu as duas lojas, e a loja da Oceã, a nossa família, de uma certa maneira, através de tios, de primos, deram continuidade, porque o Móveis Edna virou Oceã Móveis. Mas nessa época, desculpa te cortar. Imagina. Você nasceu quando era no Boqueirão ou quando estava já no Oceã? Então, na época que eu nasci, já tínhamos as duas lojas. Tínhamos a sede no Boqueirão e nós tínhamos a filial na Oceã. Aí nasce o Betinho. Aí nasce o Betinho. No próximo bloco nós vamos continuar essa história de vida do Betinho. Você que está assistindo o nosso programa e bateu aquela fominha, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Pizzaria Nova Trentinos. Eu vou passar para você o WhatsApp, está aqui na tela, ó. 013 99620 1789. Chama lá no WhatsApp, não perde tempo não. E venha saborear uma pizza ó, deliciosa. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Um convite assim como o nosso programa que vai tocar no seu coração. Eu queria te convidar a ir nos encontrar aonde, pastor? Igreja Casa do Pai. Ali é verdadeiramente um lar, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar oração, onde você vai encontrar aconselhamento, e também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a Igreja Casa do Pai no YouTube, Igreja em Células Casa do Pai, e também em nosso Instagram. @ Casa do Pai. Isso mesmo. Participe, entre lá, faça uma visita e ali você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para a sua alma e para o seu espírito. Vem ver. Seja bem-vindo. Igreja em Células Casa do Pai. Voltamos com a entrevista com o Betinho, aqui ele falando da sua vida antes de entrar na política. Continua, Betinho, muito antes, né? Muito antes. Aí, como nós estávamos falando no bloco anterior, nasce o Betinho. Infelizmente, eu acredito que depois do meu nascimento, 4, 5 anos depois, meu pai atravessou momentos muito difíceis no negócio. Isso era já na década de 70 ainda, não era na década de 80. Final dos anos 70, 79, 80, 81, aí por diversos fatores, circunstâncias daquele momento, meu pai teve que parar com as atividades, familiares assumiram, como eu expliquei, né, a filial que estava na cidade Oceã. E aí essa filial passou a ser Oceã Móveis. Quem é antigo no bairro da Oceã deve se recordar, porque era ali na Vicente de Carvalho, onde hoje está o cartório eleitoral. Sim. Ali na Vicente de Carvalho era a Móveis Edna, que depois virou Oceã Móveis. E do outro lado, pode ser que o Adriano lembre, tinha a Aquibom. A Aquibom era do outro lado da Vicente de Carvalho. Da família Flumian, né? Uma família antiga, seu também, Antônio Flumian, Zeca Flumian.
eles tinham se eu não me engano, era Praia Frio, se eu não me engano, que era Sim, representante da Kibon. O que você tá me fazendo lembrar? Que depois foi para Kennedy ali. Foi para Kennedy, uma potência, né? Potência, Distribuidora de sorvete Kibon, referência não só na Praia Grande, mas na região toda. Então, o Betinho vai crescendo diante de várias situações. Moramos na Tupi. Fui aluno da Escola Estadual Vila Tupi. Antes de estudar na Vila Tupi, estudei no Magali Alonso, estudei no Vila Tupiri. E é interessante que foi no Vila Tupi, quando eu estava com mais ou menos 12 anos de idade, que me despertou o interesse da política. Sério? Sabe por quê? Eu estava com 12 para 13 anos. Olha que interessante. Então eu estou falando isso ano de 88, ano de 89. Em 89 foi quando voltou para o Brasil o direito aos brasileiros de votar para o presidente da República. Sim. Foi a eleição de 89. Foi do Collor? Que o Collor venceu aquela eleição. Sim. Só que antes do Collor vencer a eleição, no primeiro turno, havia naquele ano 11, 12 candidatos a presidente, dos mais variados espectros. Era o Brizola, era o Lula. Era o Afif. Era o Afif, era o Collor, era o Mário Covas, era um número enorme. E aí era estimulado não só os debates, mas os programas eleitorais. E muito interessante que aquilo lá me despertou, me gerou curiosidade. Eu parava de fazer o que eu estava brincando, às vezes estava fazendo em casa, para assistir os programas eleitorais, os debates. Aquilo lá começou a me chamar a atenção no aspecto de... O debate político era muito interessante, porque você estava ali debatendo o entendimento que cada um tinha, desde a direita à esquerda, o centro. Então aquilo lá começou a me chamar a atenção, querer entender por que havia divergência de pensamento, de opiniões. E aí, paralelo a isso, lá no Vila Tupi, a escola estava passando por algumas questões, melhorias que precisavam ser feitas naquela época, e nós que eu digo a escola, né? Nós recebemos um grupo de vereadores. Na época era o Dozinho já? O prefeito, 89, Dozinho. Porque o Dozinho foi eleito prefeito em 88. Sim. Então 89, 90 era o primeiro ano do Dozinho, do terceiro mandato dele, né? Já era o Dozinho prefeito. E aí foi aquele grupo de vereadores, e eu lembro que a diretora... Você lembra dos vereadores que foram? Não lembro os vereadores, mas eu lembro a cena. A cena em que sentido? Eu lembro que a diretora arrumou a sala dos professores, organizou para receber, aí os alunos ficaram curiosos, e eu sempre fui um pouco entrãozinho no sentido de querer entender o que estava acontecendo. Aí eu até fui lá, e a diretora, não, a gente vai estar recebendo um grupo de vereadores, eles querem ver a escola, eles querem saber o que está acontecendo, o que eles podem estar ajudando. Adriano, ali para mim virou uma chave. Por que virou a chave? Porque eu passei a entender a importância do agente político, daquele que representa a população, a importância, o quanto que ele pode fazer. Legal. E muito para a comunidade, para a sociedade. Ali me despertou. Eu fechei o meu ciclo, né, estudantil no Vila Tupi, e como eu já queria, naquela época, estudar administração, a minha profissão, eu sou administrador, essa é a minha profissão. Você se formou em administração. Como eu já queria estudar administração, quando eu terminei o fundamental no Vila Tupi, eu quis ir para o Kuntzbusch, a escola estadual Reinaldo Kuntzbusch no Boqueirão. Mas por que eu quis ir para o Kuntzbusch? Porque no Kuntzbusch tinha o curso técnico em contabilidade. Na época que eu estudei não era ensino médio, era colegial, se chamava colegial. O que hoje é o ensino médio era colegial. E lá havia o colegial técnico em contabilidade. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Porque o que eu imaginei? O técnico em contabilidade já vai me dar uma noção na parte administrativa, de administração, já vou pelo menos aprender alguma coisa. E de repente também, eu não exerci, mas eu saí com uma formação técnico em contabilidade. Eu tenho amigos que se formaram comigo naquela época, do Kuntzbusch, e hoje tem escritório de contabilidade na cidade, são técnicos em contabilidade, enfim, depois fizeram
a faculdade, enfim, mas começaram a profissão deles ali do Kutzbusch. Aí que também eu entendo a importância, aí foi que eu entendi a importância da educação, a importância da qualificação profissional, enfim. O Kutzbusch para mim também foi muito importante, porque participei de grêmio estudantil, foi ali que eu conheci a minha esposa, nós começamos o namoro no Kutzbusch. Isso eu tô te falando em 92, a professora 93. Leontina. Professora Leontina, o marido dela, professor Arthur. Professor Arthur. Professora Leontina que dava aula de cidadania, de OSPB. Que saudade. Organização Social Política Brasileira. Então, quer dizer, eu fui formado muito no aspecto de consciência cidadã, de cidadania, no Kutzbusch. E aí eu concluí né, o colegial, que hoje é o ensino médio, e fui estudar administração na Unisantos. E por que eu tive que ir para Santos? Porque naquela época nós não tínhamos faculdade. O que hoje tem, que eu sei que às vezes as pessoas falam, podia ter mais, mas naquela época nós não tínhamos nada. Hoje nós temos aqui na Praia Grande a FATEC, nós temos a FPG, nós temos a FAUS, nós temos campos avançados de faculdades que estão para EAD. Quando que a gente ia imaginar ter a oportunidade de você fazer o ensino à distância? Inimaginável. Eu tinha que pegar o ônibus Canal 3 todo dia para ir para Santos, estudar, fazer faculdade. E falta de direito que tinha que pegar para ir para Mogi? Para Mogi. Para a gente encurtar um pouquinho, vamos chegar lá. Você entrou na prefeitura, no ramo da prefeitura, você foi secretário de educação. Logo depois que eu fiz a faculdade de administração, quando eu concluí em 98 a faculdade, eu já comecei a intensificar a minha participação na política. Recebi um convite na época de um amigo de adolescência, de juventude, que teve o desejo, né, a iniciativa de se lançar pré-candidato a vereador. Isso eu estou te falando em 98, a eleição que seria para 2000. Aí ele me fez o convite, olha só, como já era um assunto que eu gostava, a política, mas até então eu nunca tinha tido uma participação direta, ativa. Eu tirei meu título de eleitor com 16 anos, em 92, mas participar mesmo de uma campanha, tudo, nunca tinha tido essa vivência. E aí vivenciei isso. Ele se elegeu vereador, recebi o convite de trabalhar com ele na Câmara, como assessor de vereador. Você pode dizer o nome se quiser, fica à vontade. É da família Boa Praça, né? Sim. O Sidney, nós nos conhecemos há anos, hoje, por várias circunstâncias, nós não temos tanta amizade quanto tivemos há um tempo atrás, há anos atrás. E aí, fui assessor dele. E isso me despertou ainda mais, porque um garoto, já um jovem adulto com 22 anos, 23 anos, ter a oportunidade de trabalhar naquilo que sempre gostou. Comecei na Câmara, assessorando ele. Como o Sidney acabou exercendo o mandato uma vez só, daí me surgiu a oportunidade de ir para a Prefeitura. E essa oportunidade me surgiu na época através do Roberto Francisco, que foi prefeito da nossa cidade, mas naquela época era o secretário-chefe de gabinete do Mourão, em uma das gestões do Mourão como prefeito. Aí eu tive a oportunidade. Fui para a Prefeitura, na Prefeitura fui assessor no gabinete do prefeito, fui coordenador do gabinete do prefeito, cheguei a ser secretário-chefe do gabinete do prefeito, e depois desse período, dessa vivência no gabinete do prefeito, no governo seguinte, eu fui atuar na Secretaria de Educação. Fui ser secretário executivo e subsecretário na Secretaria de Educação. E aí, para mim, foi a convicção assim, total da educação, da vida pública, a importância da educação na vida das pessoas. Foi aí que nasceu politicamente o Betinho da Educação. Olha aí. E aí a gente vai ver no próximo bloco, para finalizar essa entrevista maravilhosa, o Betinho da Educação sendo vereador e apresentando os seus projetos na cidade de Praia Grande. Hoje eu tenho uma dica muito especial para você. Você que gosta de artesanato, você que gosta de pulseiras, eu tenho uma dica para você. Coloridos. Olha essa maleta
Olha só quanta coisa linda para você montar a sua pulseira, para você montar a pulseira, para você presentear. Você que gosta de artesanato, você que passou o Natal e esqueceu de comprar o presente para aquela amiga que gosta de fazer pulseiras, essa é a dica para você. Coloridos. Entra lá no Instagram, Colorido Lojas, tem várias dicas lá de como montar a sua pulseira. Tem dicas das maletas também para você adquirir. Entra lá, corre lá, não perca tempo. Vai lá. Quer vestir com qualidade? Venha para a Via Fato. A Via Fato, ela tem bom preço, ela tem qualidade. Olha, e tem aqui na Praia Grande, na rua Ponta Porã. Siga as redes sociais da Via Fato. Vestir com elegância é Via Fato. Voltamos com o nosso programa, entrevistando o Betinho. E agora, aqui nesse último bloco, ele vai falar com vocês sobre o seu mandato de vereador e também os seus projetos. 2022, esse ano que nós estamos agora, 10 anos com a responsabilidade de estar exercendo o mandato de vereador. E aí no bloco anterior eu comentei sobre Betinho da Educação. Como é que surgiu o Betinho da Educação? Atuando na Secretaria de Educação aqui do município de Praia Grande, e 2010 para 2011, ou seja, se aproximando da eleição de 2012, eu percebi que era o momento de eu colocar o meu nome, colocar a minha imagem na disputa de vereador. Como as pessoas me conhecem de uma maneira geral como Betinho, que é o meu apelido de infância, sim, Beto, Betinho, eu tive que tomar essa primeira decisão. Como? Qual é o meu nome político? Meu nome de nascimento, Roberto. Se eu colocasse como nome Roberto, até as pessoas entenderem que o Roberto é o Betinho, eu já pulei essa etapa, Betinho. Tá, mas as pessoas vão votar no Betinho? Betinho o quê, né? Estava na educação. A educação é uma causa fundamental na vida de qualquer pessoa, sim, de qualquer idade. Agora em off mesmo nós estávamos conversando sobre o teu retorno aos estudos, sim, porque você percebeu a importância de renovar a sua qualificação, ampliar o seu conhecimento. É educação. Não há idade para isso. Não há idade para isso. Aí calma aí, já sei, educação. E lembrei também que muitas vezes as pessoas, quando iam me procurar, ou alguém me dava como referência, falava assim para a pessoa: conversa com o Betinho sobre esse assunto. Mas que Betinho? Ah, o Betinho lá da educação, o Betinho lá na educação. Pegou. E foi daí que eu me lancei candidato, em 2012. Graças a Deus obtive uma votação necessária para me eleger naquele mandato e assumi como vereador. Nesse mandato que iniciou em 2012 para 2013, eu tive a responsabilidade de exercer a função de líder do governo na Câmara durante 2 anos. O líder do governo, ele acaba sendo o elo de ligação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O líder do governo é a voz, né, do governo na Câmara. Então isso me capacitou muito, eu aprendi muito, eu tive a oportunidade de entender mais ainda dos desafios, não só da prefeitura, mas do Poder Legislativo. E depois desses 2 anos eu tive a responsabilidade e o privilégio de presidir a Câmara de Vereadores aqui de Praia Grande. Isso 2015 e 2016. Aí em 2016 fui candidato a vereador novamente, fui reeleito vereador. E aí eu comecei a intensificar minhas ações no aspecto regional. Porque muitos dos desafios, muitos dos assuntos que eu buscava resolver como vereador, eu entendi que isoladamente ou só uma cidade não se resolve. Sim. Então eu percebi a importância e o quanto que é fundamental a gente agir em conjunto, ou seja, os vereadores unidos, as cidades no mesmo propósito. Comecei a intensificar o meu trabalho na União dos Vereadores da Baixada Santista. Então, na União dos Vereadores da Baixada Santista, fui diretor, fui vice-presidente, até em 2018, no final de 2018, ter a oportunidade de me eleger presidente da União dos Vereadores, ótimo, no qual estou até hoje. Então, eu assumi em 2019, então eu presido a União dos Vereadores
da Baixada Santista desde 2019 e vou estar concluindo agora em 2022. E aí você tem várias questões regionais. Saúde é um assunto regional, porque você não adianta você imaginar que você vai resolver as questões da saúde isoladamente em uma única cidade. Sim. Transporte, mobilidade. Mobilidade urbana, educação, são questões que transcendem a ação do vereador numa única cidade. Então a União dos Vereadores da Baixada Santista está com essas questões à frente, liderando praticamente. E tem projetos a questão da educação bons. regional. A gente vem agora pós-pandemia sabendo que a retomada das aulas é essencial. Para quem está nos acompanhando, nós realizamos agora recentemente um fórum para tratar sobre a educação, um fórum organizado pela União dos Vereadores, e a defasagem desses 2 anos que os alunos ficaram fora das escolas é algo que nos assusta. Assusta e muito. Não apenas no aspecto da defasagem, mas também o quanto que inúmeras crianças precisam da escola para se alimentar. Isso. Essa é uma outra dura realidade social do quanto que a escola ela é importante para a vida desses alunos no aprendizado, mas também no aspecto de alimentação. Muitas crianças que no período da pandemia não puderam ir para a escola sentiram a questão alimentar, a falta do alimento dentro de casa. Então, a educação ela é fundamental aí em todos os aspectos. E aí a gente está algo que não desgrudou de você, não, desculpe, o Betinho da educação. Justamente, Adriano, você falou Essa tudo área. agora. A educação me chamou muito, e muito interessante porque você vê, passados 10 anos, né, do início do mandato, 2012, a educação está mais latente em mim. Mas agora numa proporção muito maior, porque até então o meu envolvimento no aspecto educacional, da educação, era no município de Praia Grande. Agora já abriu o leque. Abriu Isso extrapolou para as outras cidades. Que bom. Porque você passa a entender os desafios desde lá de Bertioga a Peruíbe. E o que a gente tem agora feito por parte da União dos Vereadores, uma ação muito importante, é levar as câmaras municipais junto à Diretoria Regional de Saúde. Por que eu digo isso, que é muito importante? Porque o vereador, muitas vezes, dentro da sua limitação, ele acaba não sabendo, ou não conhecendo, ou não entendendo como funciona o Sistema Único de Saúde. Exatamente. Que isso é um outro programa. Isso é para um outro programa. Aquele negócio que a gente chega lá, eu quero a vaga. Isso. Então, como nós temos os serviços de saúde distribuídos em outras cidades, ou seja, não é numa única cidade que está o serviço. E nem adianta imaginar que vai ser numa única cidade que você vai ter todos os serviços. Os serviços eles são distribuídos de uma maneira hierarquizada. Então, o vereador, indo até a Diretoria Regional de Saúde, ele começa a compreender como funciona exatamente o sistema de gerenciamento de distribuição de vagas, que é o nome certo, é Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, que a sigla é CROSS. Como é que você gerencia isso? Oferta dessas vagas, demanda dessas vagas, como é que é gerenciado a questão das UTIs? Porque você tem uma quantidade limitada de UTIs. Verdade. O que é uma UTI? Uma UTI é um leito. Então, como é que você gerencia a distribuição de leitos de UTI? Qual é o critério de priorização? Porque quando o vereador é cobrado pela vaga, principalmente na área da saúde, e se ele não entende como funciona isso, ele fica sem saber como dar a devida satisfação para o munícipe de uma maneira correta. De uma maneira que o munícipe entenda como funciona. Exatamente. Então a gente está fazendo essa aproximação das câmaras com a Diretoria Regional de Saúde. Nesse programa que nós estamos aqui gravando, né, que vai ao ar, nós já levamos os municípios de Mongaguá, Itanhaém, levaremos, né,
já está agendado o município de Bertioga, o município de Peruíbe. Aí as pessoas estão ouvindo, mas você é de Praia Grande. Praia Grande está nessa agenda. Mas a gente precisa entender que esses municípios, se o nosso município de Praia Grande, que é um município de médio porte, já passa por desafios com relação à saúde, imagina esses municípios de menor porte que eu citei agora. Existem situações em que o munícipe ele precisa se deslocar de uma cidade para outra, ele leva 2 horas por causa do transporte público. Então, E aí veio o túnel, que eu vi você lá também. Então, o túnel é uma outra bandeira que a gente abraçou através da União dos Vereadores da Baixada Santista, porque o túnel ele vai de maneira racional ligar a nossa região, porque a ligação seca Santos-Guarujá é algo centenário, que até hoje não aconteceu. E se não for através do túnel, a gente não vai conseguir fazer da maneira integrada que o túnel propõe. Por que de maneira integrada? Porque através do túnel nós vamos estar fazendo a ligação através dos modais VLT, veículo, bicicleta, pedestre. Exatamente. É a melhor alternativa para fazer a ligação de toda a região metropolitana. E gratidão, Adriano, por poder falar da nossa região, poder falar do mandato. Mas ainda tem muita coisa para falar. Quem quiser saber, deixa suas redes sociais. Então, no Facebook eu estou como Betinho Andrade, Sim. No Instagram Betinho Andrade Oficial, e eu faço um convite para que vocês me acompanhem, para que vocês me curtam, mas principalmente deem sugestões, critiquem, opinem, porque é dessa forma que o vereador, no meu caso aqui, vai poder exercer um mandato interativo, um mandato no qual vai ao encontro dos interesses do cidadão, não apenas de Praia Grande, mas do cidadão de toda a região da Baixada Santista. Betinho, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui você ter falado, aberto esse canal, e eu quero cumprimentar você. Obrigado, meu amigo. Parabéns, você Obrigado. Nasceu para vencer. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver um momento